Oi gente, tudo bem? Eu sou a Gabi, bem-vindos ao meu canal. Aqui eu falo sobre viagens, intercâmbios, dou umas dicas, uns roteiros, vou compartilhando com vocês as viagens que eu faço. E no vídeo de hoje eu vou explicar pra vocês uma das formas que eu uso pra viajar barato, sem pagar acomodação e às vezes até alimentação. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever no canal pra não perder nenhum vídeo. Indo direto ao ponto, uma das formas que eu uso pra viajar barato, sem pagar pela acomodação ou pela comida, ou depende, tendo uma experiência aí, é o intercâmbio voluntário. O intercâmbio voluntário é quando você trabalha umas horinhas aí por dia, mas aí você não precisa pagar pela sua acomodação, porque o local que você tá trabalhando, eles te fornecem e às vezes até te fornece alimentação, entre outras coisas. Por exemplo, no momento eu estou aqui em Portugal, no Algarve, mais precisamente em Albufeira, e eu estou voluntariando numa escola de surf. Na verdade, essa companhia ela tem várias atividades além da escola de surf, também tem um café, uma loja, e aí o que eu faço aqui é voluntariar por 4 horas no dia, 5 dias na semana, e eu consigo aproveitar e não pagar pela estadia, consigo viajar por aqui, consigo participar das atividades também. E como que eu achei esse voluntariado? Bom, existem várias plataformas, existem grupos de Facebook, mas o que eu indico aqui é a Worldpackers e é o que eu vou comentar nesse vídeo pra vocês. Então vamos lá. Como que funciona? O Worldpackers é uma plataforma em que reúne os voluntários e os anfitriões. Os voluntários somos nós, trabalhadores, que vamos lá ajudar, seja no que for, pra poder viajar ou ter a experiência, ou então até se você quer fazer um estágio, algumas horas complementares para alguma coisa, você quer melhorar o seu currículo, melhorar algum idioma, realmente para conhecer pessoas, lugares, tudo mais. O intercâmbio voluntário é muito legal para isso e sai bem mais em conta do que o intercâmbio pago por uma agência. Para os anfitriões também é legal essa parte dessa comunidade, de conhecer pessoas diferentes, de estar sempre renovando pessoas de diversos países que vêm ajudar. E claro que para eles realmente também é mais barato, mais em conta, só que o trabalho não é pesado normalmente, né? O trabalho do voluntário é mais tranquilo, então é uma coisa que vale muito a pena para os dois lados. Os anfitriões são as pessoas que abrem, né, os seus negócios, os seus projetos, as suas casas para poder receber esses voluntários e fazer essa troca de acomodação, comida e seja o que for que tiver lá. Então agora eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês para mostrar como que funciona. Para você procurar os voluntariados, você nem precisa se inscrever no Worldpackers. Você pode ir lá no Google, worldpackers.com, e aí você consegue pesquisar os voluntariados para ver quais estão abertos, quais são as possibilidades, opções e tudo mais, antes de você se comprometer e aplicar para alguma vaga. Entrando aqui no worldpackers.com, vou colocar em português, que fica mais fácil. E para vocês saberem uma curiosidade, o Worldpackers foi desenvolvido por brasileiros. Então, eu acho que isso é bem legal, né? De brasileiros pro mundo. Tá. Então aqui na página inicial você vê que você pode já junte-se à comunidade, né, se inscrever, criar seu perfil. Já tem aqui falando como funciona o Worldpackers, né, a comunidade mais segura para poder viajar e fazer um voluntariado no mundo. Tem os passo a passo, eles têm várias coisas legais também. E aí eu vou tentar resumir aqui para vocês e mostrar essa parte de cima. Você pode ver as vagas de voluntariado, então você pode ver aqui pelos destinos e pelas experiências. Você pode trabalhar em ONGs, você pode trabalhar com comunidade, com projetos sociais, você pode trabalhar em hostel, em camping. Aqui é a parte Academy, que é a parte de cursos que eles têm, cursos curtos ou coisas interessantes que tem tanto de graça quanto pagos, né, pra poder ver de como planejar sua viagem, seu intercâmbio e outras coisas. Eu fiz até um curso legal de drinks. Tem um blog da comunidade que também tem muita informação para mulheres que viajam, experiências de pessoas que passaram por experiências, porque esse blog da comunidade são os próprios voluntários que fornecem as informações e fazem o blog e dão um conteúdo para esse blog, né? E tem também descontos para quem aplicar, mas aí isso daí eu vou comentar um pouco mais pra frente. Então, colocando aqui, por exemplo, em vagas de voluntariado, como que você pesquisa um voluntariado? Você pode ir, como eu falei, tanto pelo local que você quer ir viajar, conhecer, ou pelo tipo de experiência. Eu gosto de ir pelo local porque eu tenho alguns lugares na minha lista de países que eu quero conhecer e ter essa experiência de morar ali. Então você pode começar a filtrar aqui, por exemplo, pelo destino, né? Assim, Itália é um país com várias cidades, regiões diferentes. Você também pode filtrar o tipo de viagem, se é um intercâmbio de trabalho, se você quer fazer mais um projeto de agricultura, uma coisa mais ecológico, se você quer fazer alguma coisa para uma ONG, um impacto social. Você
também pode pesquisar por qual vai ter uma maior chance de aprovação, se você é novo no Worldpackers e tá querendo um intercâmbio aí. Tem os anfitriões, né, os hosts, que eles são um pouco mais concorridos, que muita gente aplica, e aí, querendo ou não, eles acabam escolhendo quem tem um pouco mais de experiência, dependendo do perfil da pessoa, né. Também tem uma coisa bacana que eu vou comentar um pouco melhor mais pra frente, que é sobre vagas para casais e duplas. Então, quem tá viajando com a namorada, amigo, e aí irmão, e quer ir junto, tem lugares que aceitam duplas. Uma aplicação só aceita os dois. Tem como você colocar pelo objetivo da viagem, né? Se é pra conhecer pessoas, conhecer lugares, se é pra você melhorar a sua linguagem. E tem como você colocar, assim, pra a época, né? Se você quer pra agora, pra junho, julho, agosto, de última hora. Tem vários tipos de filtros aqui que você pode colocar. Tem até as horas, a quantidade de horas de semana, que é o máximo de horas de semana que você trabalha, 32 horas, mas eu nunca vi um com 32 horas. Tem a duração da sua viagem. Então, os intercâmbios de voluntário, assim, que eu vejo mais, principalmente na Europa, eles são de, no média, de um mês. Por quê? Normalmente, você tem aquele tempo pra você se adaptar ao local, pra você pegando o treinamento, dependendo do que você for fazer. Pelo menos isso aí demora uns dias, uma semana pra você se adaptar. Então, a maioria pede um mês, porque é melhor pra eles também, né? Então, tem o tipo de viagem curto, que você fica de dias a uma semana, semanas. Tem a média, que é o que mais tem, que é de no mínimo um mês. E tem a longa, de que é mais de um mês, normalmente. Depende aí, você pode ficar o quanto de tempo que o visto permitir do país, né? Ou se você tá no Brasil. Tem gente que mora assim. Refeições, isso eu acho muito legal. Tem muitos locais que dão um café da manhã, uma janta, uma refeição por dia. Ou tem lugares que dão as 3 refeições no dia. Então, isso é uma coisa que torna a sua viagem muito mais barata. Tipo de acomodação, existem sim intercâmbios de quarto privado. Você fica na casa de uma pessoa e aí você tem um quarto privado pra você poder voluntariar ali. Mas também tem outros que são hostels, que são lugares em que você compartilha, por exemplo, aqui onde eu tô. Vou mostrar pra vocês. Aonde eu tô gravando, né? Na parte de cima da cama, porque é o que dá. Então, vamos supor aqui que eu quero fazer um intercâmbio na Itália. Vamos na Itália. Itália, onde você quer ficar? Vou colocar que eu quero um em Nápoles. Qual que é o tipo de intercâmbio que você quer fazer? Eu quero fazer um tipo de intercâmbio de trabalho, aquele que você normalmente trabalha num hostel. Quero para agosto. Então, eu coloquei aqui os filtros e eu vou abrir alguns para ver com vocês. Esse daqui é um top anfitrião, então é uma coisa recomendada, né? E aqui ele tá falando de 3 semanas a 3 semanas tem uma refeição inclusa. Então, eu já vou abrir para mostrar para vocês um pouquinho. Então, vamos lá. Como você vai ajudar? Trabalha 24 horas por semana, ajuda na limpeza, ou na cozinha, e organizar eventos e festas, bartender. O que você recebe? Um dia livre na semana, um quarto compartilhado, que é acomodação, um café da manhã, descontos em hospedagens, às vezes tem alguma parceria com outro hostel, algum outro lugar, passeios de graça, eventos de graça e usar a cozinha de graça. Aí aqui tá falando sobre a experiência, né? Você lê toda essa parte, qual que é, o que é, requisitos. Alguns vão te exigir alguns requisitos, né? Principalmente se você tá indo pra fora trabalhar numa coisa mais de turismo, você precisa de um inglês aí, pelo menos intermediário, básico intermediário. Aqui tá falando entre 22 a 35 anos, mas eu já vi vários que não tem restrição de idade. Esse daqui, talvez, pelo anfitrião ser um top anfitrião, ele tá colocando as exigências dele ali, né? Recebe voluntários sozinhos, não recebe casal. Aí, o que não tá incluso? As passagens, seguro viagem, transporte e visto, que eu já vou comentar um pouco mais pra frente sobre isso. Ele tá falando de ficar de 3 semanas até 3 semanas. E aqui é uma coisa que vocês têm que ler. As avaliações. Aqui tá falando, tá tudo 5, tá 5 estrelas de tudo, então aparentemente é muito bem recomendado, mas leiam as avaliações, porque tem muita informação sobre o que os voluntários passaram e como que foi a experiência deles, pra vocês terem uma noção. Leiam tudo, aqui vamos ver, ó. O pessoal tá falando que foi incrível, que foi confortável, só que aí foi 5 meses atrás, não foi durante o verão, foi durante o inverno. Essas são umas dicas já que eu tô dando pra vocês pensarem um pouco. Por exemplo, esse daqui eu não faria porque eu acho que um dia livre na semana é muito pouco e eu sei que tem voluntariados que dão 2 dias livres na semana. Então, eu acho que pra mim não compensaria, mas pode ser que compense, porque, né, 24 horas você vai trabalhar aí 4 horas por dia. E aí também tem as fotos aqui embaixo
né? Tem sobre o anfitrião, quanto tempo ele demora para responder, né? O local exatamente não, mas o local mais ou menos aonde que fica para você, se você tá indo para visitar o local e conhecer outros lugares, é bem legal você saber onde que é para você ter uma noção de como você vai se locomover e tudo mais. E leia aqui a parte do saiba mais também, né? Porque aqui ele fala exatamente o que ele quer que você faça. Ó, tá falando que basicamente é pra limpeza e pra ajuda no café da manhã. E normalmente você recebe o seu schedule, né, o seu horário de trabalho antes pra você se preparar aí. Então, eu acho que isso é uma coisa bem bacana. Aí ele tem aqui mais explicadinho exatamente o que você faz, ó, detalhes. 4 horas por dia, 6 dias por semana, às vezes tá incluso o sábado e o domingo, né? Isso daí realmente é de acordo com o lugar. Por exemplo, minha folga aqui onde eu tô é de quinta e sexta. Aqui tá falando quais são os horários e tudo mais, é legal. Tem uns que não tem todas as informações, eu achei isso legal porque tem bastante. E agora eu vou colocar aqui aplique agora. No caso, eu vou ter que entrar na minha conta pra aplicar. Aplique agora. Aí eu recebi já um aviso, ó, tem alta demanda, então eles recomendam que eu aplique pra esse e pra mais outros, porque pode ser que eu nem seja respondida. Como que a gente faz? A gente coloca aqui de quando a quando que eu quero, de 6 a 26 de agosto, 3 semanas. Aí tem algumas perguntas aqui, né? Fale sobre você, por que você acha que você quer voluntariar nesse hostel, o que você gostou, qual que é o seu level de inglês. Agora eu vou voltar aqui pra página inicial do Worldpackers para mostrar para vocês como que funciona, como você cria o seu perfil e quanto custa. Tá, vamos lá. Junte-se à comunidade. Aí você pode colocar com Facebook ou com e-mail. Coloquei aqui. Torne-se um membro PAC. Então aqui você pode ver quais são os planos que eles têm, porque o Worldpackers é uma plataforma paga para que você use durante um ano inteiro, porque eles também têm um suporte. Primeiro, que é o que eu fiz, é o plano mais barato, quase R$260. Você tem o seguro da Worldpackers. Então, você pode usar a plataforma para você procurar o voluntariado que você quiser, para você aplicar e tudo mais no mundo todo, seja no Brasil, seja fora do Brasil. Se o seu voluntariado não tá dando certo, por exemplo, você combinou um tipo de trabalho, você combinou que você vai ter folga nesse dia e você não teve, você tá trabalhando mais horas do que é o necessário, você não tá gostando da experiência e você quer sair, você tem o suporte desse Worldpackers. Claro que você vai tentar, né, resolver isso primeiro com o anfitrião, conversando, todos somos adultos, estamos trabalhando, mas se não der certo, você precisa entrar em contato com a Worldpackers, eles têm esse suporte até $50 em estadia de emergência, caso não esteja dando certo o seu voluntariado e você precisa sair daquele lugar, então eles te dão $50 em estadia. Agora esse outro plano, que é o plano PAC Solo, que é $100, ele é basicamente a mesma coisa, só que ele tem um seguro estendido até $199, né? Caso você precisar numa emergência. E ele também tem acesso à Academy, que eu tinha explicado antes, que é a parte dos cursos. O primeiro também tem, só que são poucos cursos que são gratuitos. Normalmente a maioria dos cursos eles estão inclusos mais nesse PAC solo. E você também tem acesso a descontos em outras coisas, por exemplo, no Booking, no Pax. E o terceiro é basicamente a mesma coisa desses outros dois, mas aí o seguro se estende até $399. Agora eu vou mostrar pra vocês o para duplas. Então, se você quer ir viajar com o seu namorado, amigo, amiga e seja o que for, você pode fazer isso e aqui tem os valores também. O legal é que você terminou um tipo de intercâmbio, você pode aplicar para outro e aí você já vai ter a avaliação do seu host e aí você vai lá construindo seu perfil, as suas experiências e vai ficando cada vez mais fácil de você fazer mais viagens e ser aceito por mais top anfitriões. Isso tudo dentro de um ano, que custa que eu falei, o mais barato que foi que eu paguei, de $49. Se você acessar o meu link, você tem $10 de desconto, então já fica mais barato. Aproveita que tá aqui no link na descrição. E o que mais que eu preciso pagar além disso? Como eu mostrei, tem alguns lugares que eles dão a alimentação, tem outros que não. Por exemplo, aqui onde eu tô, eu não recebo nada de alimentação. Claro, tem umas coisas aí na cozinha que ficou de outras pessoas e aí a gente pode usar. Mas, no geral, eu acabo pagando pela minha alimentação todos os dias. E também o transporte. Então, pra chegar até aqui, eu precisei pagar. Eu tava em Lisboa, viajando já. E aí, eu paguei um ônibus de Lisboa até
Albufeira. Então, para chegar até aqui, eu precisei pagar esse transporte. Claro, se você está saindo do Brasil, você vai pagar uma passagem de avião até Portugal, ou seja, onde você estiver indo. Então, acaba saindo mais caro essa parte. Só que pensa que você não vai estar pagando acomodação, e eu viajando aqui durante o verão, que eu sei que o verão no Algarve é bem carinho. Eu penso nessa parte de que eu tô trabalhando 4 horas por dia, meu voluntariado é bem tranquilo. Então, eu acho que vale bastante a pena não pagar acomodação para estar perto da praia, fazendo esses tipos de atividade, tendo essa experiência que eu tô tendo. Também não tá incluso visto, né? Pra entrar lá em Portugal, os brasileiros na União Europeia, né? Não precisa de visto, mas você precisa apresentar aí alguns documentos de como que vai ser a sua viagem, né? Uma saída do país de até 90 dias, se for na zona Schengen, eu não sei falar. Então, normalmente, o que não tá incluso é isso. E o seguro viagem. O seguro viagem que é obrigatório se você tá entrando na União Europeia ou em algum outro país que você esteja viajando. E eu também tenho um link aqui na descrição do seguro viagem que eu uso, que é o Safety Wings. E eu super recomendo, porque pague conforme você usa. Então, ele cobra a cada 4 semanas. Ele é bem pra nômades, pra pessoas que estão viajando, mochilando, porque ele é um seguro que ele cobre tudo que é necessário e ele também renova conforme você vai usando. Do tanto que eu pesquisei, foi um dos mais baratos que eu encontrei. Então, se você for colocar aí na conta, coloca o valor da sua alimentação, do seu transporte para o local que você tá indo voluntariar e o do seguro viagem. É basicamente isso. Claro, se você quer fazer mais coisas, atividades, se você quer ir para um lado, para o outro, isso vai de acordo com o que você quer e também depende da época do ano. Viajar no verão acaba sendo mais caro, mas eu não ia perder esse sol maravilhoso que eu tô tendo todos os dias. Então, eu acho que essa parte do custo depende muito de você também. Dá pra ver aqui o meu voluntariado porque tá fechado, né? Porque já tá fechado pra todo o verão, eles já estão com as pessoas certas. Então, eu recomendo aí você procurar uns meses antes, mas ao mesmo tempo, eu vou dizer que pra cá, por exemplo, eu procurei uns meses antes. Em abril, eu fechei o voluntariado aqui para começar em junho, então foram com 3 meses de antecedência. Só que, ao mesmo tempo, eu tentei aplicar na mesma época para outros em julho e agosto e não me responderam, falaram que eles só aceitavam as aplicações de um mês antes, não aceitavam com tanta antecedência assim. Então, aparentemente, vai de cada um. E é bem legal também porque tem gente do mundo todo, então você consegue conversar com várias pessoas e conhecer diferentes experiências e tem muito essa troca cultural, e eu acho que isso é uma das coisas mais legais do intercâmbio, né? Porque claro que eu tô aqui viajando e conhecendo o Algarve, as praias, essas coisas, mas eu também tô conhecendo pessoas e conversando e tendo essa troca, então isso é uma coisa muito bacana de intercâmbio mesmo. Bom, gente, agora vocês já sabem como que funciona um pouco aí o intercâmbio voluntário por meio do Worldpackers. É uma coisa que é um pouco complicado porque você tá voluntariando, então não é um trabalho, é um voluntário, só que ao mesmo tempo a imigração não consegue entender isso. Então a imigração acha que você vai trabalhar, e aí se você trabalha estando num visto que você não pode trabalhar, que é o de turista, tá errado. Então, se você for vir pra cá, pra Europa, por exemplo, ou se você for para os Estados Unidos, não menciona voluntário, trabalho, fala que você vai viajar. É isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa um like. Se você não é inscrito ainda, não esquece de se inscrever no canal. E eu tô sempre trazendo muitos conteúdos, assim, bons pra vocês aprenderem a viajar barato, fazer intercâmbio, compartilhando a minha experiência pra vocês. Então, é isso e até o próximo vídeo. Tchau!